Fala, meus queridos. Hoje vocês vão me ver aqui com o uniforme do Kung Fu. Acabei de chegar em casa, mas quis gravar logo esse vídeo. Eu quero falar nesse vídeo sobre as 5 leis da existência, que para mim são basicamente regras do jogo da vida. E que caso você não perceba que elas existam, ou caso tenha percebido e ainda lute contra elas, você vai sofrer inevitavelmente. Porque para mim, é muito claro isso para mim. Quanto mais alinhado a nossa vida, a nossa percepção diante da realidade estiver próximo dessas leis, mais a sua vida vai fluir, mais feliz você vai ser, mais profunda vai ser a sua compreensão da vida. Então, basicamente, o sofrimento emocional, em grande parte, pelo menos, ele surge dessa distância entre a verdade, a visão de mundo que você tem da vida e a vida de verdade. Tá? Basicamente isso. Então, quanto maior o abismo entre o que você enxerga do mundo e o que de fato ele é, mais você vai sofrer. E a tarefa, então, da meditação, do autoconhecimento, é você ir reduzindo essa distância entre o que passa na sua mente e a realidade. Inclusive, dentro do budismo, tem um tipo de meditação chamado Vipassana, que quer dizer enxergar as coisas como elas realmente são. É a meditação do insight, é a meditação de perceber aquilo que eu vou ensinar aqui hoje para vocês, teoricamente, mas não praticamente, tá? E primeiro eu quero começar falando, então, que a vida é basicamente um jogo, mas ela é diferente de todos os outros jogos que nós, seres humanos, criamos. Vamos pegar, por exemplo, um futebol, né? Então, é um esporte que tem regras específicas que fazem o jogo funcionar. Então, tem 11 jogadores de cada lado, quando a bola atravessa a linha do gol, marca uma pontuação, não se pode fazer faltas, enfim, beleza. Tá tudo combinado, tá tudo convencionado ali entre os jogadores e o público que assiste. Mas isso não impede de um jogador de ultrapassar essas regras. Sei lá, se alguém quiser dar uma cabeçada no peito do jogador alheio, do time alheio, ele pode fazer isso. Ele vai ser punido, beleza, mas ele pode ultrapassar essas regras. Porque é uma regra convencional. Mas ainda dentro do mundo físico, dentro das leis da física, é possível você dar uma cabeçada no peito de alguém. Então o mundo permite isso, mas o jogo de futebol não. Você entende a diferença? Agora, o jogo da vida, você não consegue ultrapassar as regras que existem, nem se você quisesse. Então vamos lá. Quais são as regras? As 3 primeiras regras eu estou tirando do Buda, tá? Que ele chama de os 3 selos da existência. E as 2 últimas são observações mais minhas e que eu absorvi aí de outros lugares que eu vou explicar também. Mas então, para o Buda, existem 3 leis universais. Primeiro, anicca, a impermanência. Ou seja, tem uma frase do Buda que eu acho interessante que fala assim: tudo que é composto vai se separar. Então, tudo que é feito de mais de uma coisa, digamos assim, tudo que se encontra se separa. Tudo que é um corpo se desintegra eventualmente. Então, é a impermanência. As coisas mudam o tempo todo, absolutamente. E eu sei que isso incomoda muita gente, que isso afeta emocionalmente muita gente, justamente por não conseguir aceitar, não abrir um espaço no coração para essa verdade do mundo. Não, eu quero ficar jovem para sempre, eu quero manter as pessoas que eu amo para sempre do meu lado, e infelizmente essa não é uma possibilidade para a gente. E talvez alguma dessas leis soem para você, no estado mental em que você se encontra, até um pouco melancólicas. Mas a partir do momento que você praticar a meditação e você permitir que isso se incorpore pouco a pouco no seu ser, isso vai dar uma liberdade que você nunca sentiu na sua vida. Então, continua comigo. Impermanência, então, é aquela verdade de que as coisas estão sempre passando, as coisas sempre surgem, se manifestam e desaparecem, tá? E essa é uma verdade que a nossa sociedade hoje em dia responde muito mal, né? Então você vê aquelas pessoas já idosas, cheias de botox,
ou então o Brian Johnson, aquele cara que não quer morrer, justamente lutando contra essa verdade da impermanência. Depois nós temos dukkha, que muita gente traduz como sofrimento. Então tem até sei lá, talvez a interpretação de Schopenhauer, porque com certeza Schopenhauer deu uma bisoiada, uma olhada no budismo e pegou dessa maneira um pouco distorcida, um pouco limitada. Dukkha, sofrimento. A vida é feita de coisas sofridas, lendo dessa maneira, mas a tradução mais adequada, ao meu ver, é insatisfatoriedade. Porque sofrimento, principalmente para gente que tem uma referência cultural muito cristã, o sofrimento parece algo absolutamente doloroso. Então talvez na minha cabeça venha até a imagem de Cristo crucificado. Mas sofrimento, então, não acho que reflete muito bem, é muito mais sobre insatisfatoriedade. As coisas que nós fazemos sempre tem um quesinho de insatisfação. E esse é o ponto que o Schopenhauer acertou, né? Que ele fala assim, a vida, eu não vou saber citar diretamente aqui agora, mas a vida é uma eterna oscilação entre o desejo e a frustração, né? Vou dar alguns exemplos aqui para clarificar. Então, o que é essa insatisfatoriedade? Bom, você pode estar num momento muito feliz na praia, só que daí você lembra que é o seu último dia de férias. Então, mesmo que você esteja no lugar que você queria, com pessoas que você queria, tem um fundinho de insatisfação porque você está lembrando ali, ó, amanhã você vai voltar para a cidade, vai voltar para o seu trabalho. Então, dentro de algo gostoso pode existir insatisfação. Óbvio, as coisas mais dolorosas e óbvias são nítidas que tem sofrimento, né? Então, putz, sei lá, machuquei minha perna, fiz um corte profundo na minha perna. Óbvio que a dor é insatisfatória, mas até mesmo em coisas boas e agradáveis existe um certo senso de insatisfatoriedade se você se relaciona com as coisas de maneira apegada. E aí tem gente que pensa assim, não, mas um bilionário, esse cara não tem problema. Claro que tem, cara. Um bilionário, por exemplo, ele não consegue saber com certeza se as pessoas que estão à volta dele se interessam por ele, se gostam dele ou se gostam do dinheiro e das posses que ele tem. Um bilionário também tende a viver isolado, para além dessa questão de interesse, né, financeiro, também ele deve ter muito medo de ser sequestrado, porque a vida dele tem muito valor financeiro também. Então, todas as situações, por mais maravilhosas que a nossa sociedade venda que elas são, elas têm um sofrimento embutido, uma insatisfação embutida. Mas é importante dizer que para o budismo não acaba aí, tem um jeito de superar, tá? Tem um jeito de superar essa insatisfação em relação à vida. Foi isso que o Schopenhauer deixou de lado. Terceiro ponto, terceira lei da existência do budismo. Esqueci agora, lembrei. Anatta, não eu. Tudo que você é, vou pegar o meu exemplo aqui. Vou pegar o exemplo dessa planta murcha aqui, coitada, preciso regar ela. Esse lírio da paz murcho aqui. Esse lírio da paz é feito de coisas que não são ele. Então, ele é composto pela luz que ele recebe aqui da janela. Ele também faz parte dele a água, que eu não coloquei aqui nesse momento, coitado. E várias outras coisas, talvez humus de minhoca que está na terra. Então, tudo que compõe essa planta não é essa planta. Então, nós mesmos também somos assim. Não existe, então, uma essência única dentro do ser humano. Nós somos sempre compostos por coisas que não somos nós. Somos compostos da chuva, que é filtrada e nós bebemos, por exemplo. Nós somos compostos de, sei lá, comi uma banana hoje, então eu me transformei essa banana. Não há nada, nem na neurociência, nem na espiritualidade, um ponto que a gente pode traçar aqui. Não, aqui estou eu. Nesse ponto da cabeça estou eu. Eu parto daqui. Aqui tem um euzinho que mora dentro de mim. Então, nós somos sempre compostos por coisas que não somos nós. E eu acho muito bonito, inclusive, essa reflexão, porque ela nos liga intimamente ao mundo. Então, eu sou altamente dependente do sol, das plantas, das pessoas que plantam comida.
E isso nos liga, então, como seres humanos e a vida como um todo. Percebe que dá para sempre ver isso de uma maneira bonita, uma maneira engrandecedora? É isso que eu quero mostrar para você. Beleza, então esses foram os 3 selos da existência segundo Buda, né? Impermanência, insatisfatoriedade e o não eu, ou a interdependência é outro nome para isso. Agora eu aqui de encherido vou colocar mais 2, não são tão profundos e tão radicais quanto o do Buda, mas eu acho que vale a pena compartilhar aqui também. Primeiro, um que eu percebo é a questão de tudo que você teme, assim, quando você deixa o medo te dominar, você se aproxima daquilo que você teme. Então eu vou repetir porque ficou confuso, né? Quando você tem medo de algo, você se aproxima do resultado que você quer evitar. Cara, isso já foi comprovado para mim diversas vezes, tá? Mas eu vou dar um exemplo prático aqui. Você está numa festa e você é uma pessoa que anda com ansiedade social. E aí você propõe para você mesmo, não, eu quero ser hoje uma pessoa espontânea, eu quero ser hoje uma pessoa divertida, eu quero ser uma pessoa hoje que as pessoas gostem de mim, da minha companhia. Eu vou me esforçar ao máximo para fazer isso. E aí você chega na festa, você está tão focado, tão neurótico em ser uma pessoa espontânea, em ser uma pessoa legal, que você acaba forçando a barra, que você acaba sendo esquisito, que você acaba ficando nervoso demais pelo excesso de controle da situação e você derruba uma bebida no chão, enfim. Ou seja, aquilo que você temia, ser julgado pelos outros de uma maneira, por ser estranho, vai ter mais chance de acontecer porque você não está se permitindo ser espontâneo de verdade. Porque para ser espontâneo de verdade, você tem que soltar esses medos e preocupações para você se deixar levar pela situação. Você não consegue, você pega aquilo e fica tentando manipular a situação. E aí você se aproxima de ser julgado, você se aproxima de ser não espontâneo, enfim. Fez sentido por aí? Se fizer sentido para você esse tipo de excesso de controle, cara, você precisa treinar o seu foco, treinar a sua atenção. E eu posso te ajudar demais com isso. Eu já ajudei muitos alunos, eu me transformei por conta dessa prática de treinar o foco, fazer meditação. Então clica aqui abaixo no link, você vai ser direcionado para a página da minha mentoria individual de 8 semanas. A gente conversa mais por lá. E a quinta percepção, essa não fui eu que tive, essa eu vi do Elton Luiz comentando, e o Elton Luiz também não criou essa coisa, ele viu de um filósofo chamado René Girard, que é o desejo mimético. Achei muito interessante essa ideia e depois que eu escutei ela do Elton, eu pude verificar na realidade também, que é o seguinte: nós sempre estamos tendo referências de pessoas, nós sempre estamos imitando as pessoas que nós admiramos. Ou seja, nós passamos a admirar alguém porque nós julgamos que aquela pessoa tem algo que nós não temos ainda. Então, eu vou pegar aqui um exemplo tosco de rede social, tá? Um exemplo perigoso de rede social. Aquele cara que fica lá ostentando com o carrão dele, com a Ferrari, não sei o quê, todo dia numa praia diferente, postando, eu trabalho, meu escritório é na praia. E aí você começa a olhar aquela pessoa, a vida daquela pessoa, que ela já tem, liberdade financeira, um carrão, isso que ela fala pra você, né? Beleza. Você começa a olhar, cara, essa pessoa tem tudo que eu gostaria de ter. Então, já que eu quero isso que ela tem, eu vou fazer o que ela faz. Percebe? Então, quando você olha para alguém que tem algo que você quer, instintivamente, intuitivamente, você vai tentar imitar os comportamentos daquela pessoa para alcançar aquilo que ela tem. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque se você não tem consciência, primeiro, do que você deseja e de quem você está tomando como inspiração, você vai fazer ações possivelmente muito problemáticas para você, tanto para as pessoas ao seu redor quanto para a sua saúde mental. Então, primeiro, você tem consciência de quem você admira e do porquê você admira essa pessoa? E segundo, essa pessoa, então, é de fato uma pessoa realmente admirável, porque ela tem valores, porque ela tem uma sabedoria ou porque ela tem bens materiais? Isso é muito importante de pensar. Então, eu acho que trazer a consciência essa questão do desejo mimético te faz escolher melhor as suas inspirações.
E vou compartilhar algo pessoal comigo, que aconteceu comigo, né, quando eu estava deprimido. Eu notava que muitas pessoas à minha volta, elas tinham inspirações, elas gostavam de pessoas e se inspiravam nelas para melhorar. E quando eu estava deprimido, cara, eu detestava todo mundo, sabe, muito democraticamente. Então, foi só depois que eu comecei a meditar que eu pude perceber, caramba, existem pessoas muito sábias, muito plenas, muito admiráveis pelas qualidades que ela tem. Então eu passei a admirar essas pessoas, eu passei a tomar elas como pessoas que eu quero alcançar. Então o Buda para mim é um grande... eu admiro demais o Buda, eu admiro demais Jesus, mas eu admiro demais também pessoas mais próximas, como o monge budista, o Thich Nhat Hanh, que vira e mexe eu comento sobre ele aqui. Então, eu hoje tenho pessoas para admirar, e ao admirar essas pessoas pela sabedoria, pela leveza, pela profundidade do ser que elas têm, eu passo a imitar elas conscientemente. Então, tem momentos que eu penso assim, estou numa encruzilhada na minha vida e penso, cara, o que será que o Thich Nhat Hanh faria na minha situação? E aí, isso me ajuda a me motivar e a mudar o meu comportamento. Então, pense sobre isso e eleja aí 5 pessoas que você tem muita inspiração, que você gostaria de se aproximar delas. Isso vai mudar a sua vida, tá? Então, nesse vídeo é isso. Vou deixar outro vídeo aqui para você assistir e se aprofundar ainda mais sobre esse tema. E bora desencanar, meu querido. Um grande abraço para você.